Muito bom. Vamos orar então, pessoal? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que nós começamos o dia buscando do Senhor e nós queremos nos colocar diante de Ti com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Coração grato, Pai, por ter um Deus que satisfaz o nosso coração, que nos dá a verdadeira motivação e razão de vida. E nós queremos te agradecer, Deus, porque vemos que o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é rica, que é poderosa e que ela venha de encontro com o nosso coração mais uma vez, que os nossos olhos se abram para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e que a tua palavra nos molde e nos faça enxergar a maneira certa de caminhar conforme a tua vontade. Te agradecemos mais uma vez e pedimos a tua direção, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá. Hoje vai ser rapidinho. Como eu falei para vocês, os primeiros capítulos de Crônicas, eles se baseiam muito nessa questão dos descendentes, dos nomes, né? E a gente vai ver o 8, 9 e o 10, sendo que também vou fazer aquele resumão lá, né? Espero que você tenha lido o nome de todo mundo aí. Vou dar um resumão geral. Depois o capítulo 10 começa com uma história que a gente já viu, né? Para quem acompanhou o livro de Reis, né? E a gente vai entender um pouquinho de tudo isso. E aí eu queria gastar um tempo maior hoje na devocional falando sobre o pecado, né? Que eu acho que o pecado, assim, quando fala de Adão, quando fala de Salomão, quando fala de Davi, a gente sempre tem que entender a questão do pecado, porque Deus sempre deu essa ordem, né? Obedeçam os meus decretos, obedeçam os meus mandamentos, obedeçam a minha palavra. E aí, por conta que, assim, parece que na história do Velho Testamento, de uma forma muito simples, parece que uma vida se acaba por conta de uma coisa simples. Só porque o cara não obedeceu, né? Só porque ele não ouviu, só porque ele fez isso, né? E eu queria que a gente pudesse olhar hoje um pouquinho para o conceito de pecado, passeando em toda a Bíblia, para a gente entender essa questão do pecado para a gente, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Então, começando no capítulo 8, o capítulo 8, ele fala sobre os descendentes de Benjamim, sendo que é uma continuação, né? Porque lá no capítulo 7, versículos 6 a 12, já tinha começado a descendência de Benjamim. Por que a descendência de Benjamim vem assim praticamente sendo a última descendência a ser falada antes de começar as histórias aqui em Crônicas? Porque depois disso a gente vai ver que as histórias vão começar tudo de novo. Então, assim, existe uma importância para isso, porque o Benjamim, a tribo da tribo de Benjamim, vem o rei Saul, né? Então, assim, quando a gente estudou lá em Reis, o dia que eles escolheram Saul para ser rei, houve uma escolha dentro da tribo de Benjamim. Tinha um cara chamado Quis e o seu filho chamava Saul, e esse Saul foi o camarada que foi escolhido para ser rei. Então, assim, é por isso que fala sobre a descendência de Benjamim no capítulo 8, né? E aí no final do capítulo 9, do 35 até o 44, mais uma vez, especificamente fala dos descendentes de Saul, da onde veio Saul. No capítulo 9, ainda do versículo 1 até o versículo 34, a gente vê que ele está falando sobre os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Ou seja,
essa comunidade que se forma pós-exílio, depois do exílio, né? Então, depois do exílio, forma-se uma comunidade e aí esse grupo de nomes de pessoas aqui são os grupos que compuseram a comunidade pós-exílica em Jerusalém. E aí do 35 ao 34 fala sobre os descendentes de Saul, né? E ele fala sobre esse Quis, né? O Quis era o pai do Saul, e a gente viu esses nomes não são nomes estranhos, né? Dentro da genealogia de Saul. E aí vem o capítulo 10, mas entendendo que tem um comentário que diz o seguinte, que do capítulo 10, do final do capítulo 9, né, desse 39 a 44, até o capítulo 17 vai ser falado só sobre a centralidade da arca. Tem um tema, é um bloco, a gente vai começar um bloco chamado A Centralidade da Arca e o Reino de Deus através de Davi. Então, desse bloco, do final do capítulo 9 até o capítulo 17, a gente vai ver esse tema, né? Basicamente, esse tema ele está inserido nesse grupo esse tema que é a centralidade da arca e o reino de Davi, né? Aí a gente vê no começo do capítulo 10 a morte. Ele vai falar sobre a morte do rei Saul e dos seus filhos, né? Do versículo 1 ao versículo 5, lembra de novo o ataque dos filisteus. O Saul foi ferido nessa batalha, ficou ele e o escudeiro, né? O escudeiro, ele pediu para o escudeiro matar ele, mas aí o escudeiro não quis matar. Aí o Salomão, ele comete suicídio e depois o escudeiro também comete suicídio porque ele não queria dar indícios de que ele tinha matado, e para ele a solução foi essa. Inclusive, foi nesse dia que a gente trabalhou um pouquinho sobre a ideia de suicídio, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente falou, eu puxei esse tema e a gente falou sobre suicídio, algumas questões importantes que se pensa na vida cristã sobre o suicídio, né? Aí, se você perdeu, aí você volta lá para o Reis, que tem esse estudozinho. Do versículo 6 ao versículo 7, então fala que morreram 4 pessoas importantes aqui, né? O rei Saul e os 3 filhos. Do versículo 8 a 10, os filisteus saqueiam, aí eles cortam a cabeça de Saul e pegam a sua armadura e levam para o templo de Dagon, para o deus Dagon, né? Eu não sei se vocês lembram do deus Dagon. A gente falou que quando a Arca da Aliança foi colocada no mesmo lugar do templo Dagon, a estátua de Dagon caiu no chão e se despedaçou. Lembra? Aquela ideia de que todos os deuses eles não conseguem se sustentar diante da presença do Deus verdadeiro, né? Então, assim, esse é o deus Dagon. O corpo, a cabeça de Saul e a sua armadura foi colocada lá, né? No versículo 11 e 12, a gente vê que o povo de Jabes de Gileade, que era o povo de Deus, né, que amava Saul, eles foram lá, resgataram os 4 corpos e fizeram um sepultamento digno para o rei Saul e para os seus filhos, né? E aí do versículo 13 a 14 diz o porquê que Saul morreu. Saul morreu porque ele foi desobediente ao Eterno. Ele não buscou a Deus e ele buscou um médium, né, um espírita lá para consultar os mortos. E existe também, assim, na lei, em Deuteronômio 17, de 1 a 6, ele fala da punição que tem para aqueles que fazem abominação ao Senhor. Isso aqui era uma abominação do Senhor, né? E aí ele fala que o Eterno tirou a sua vida e entregou o reino para Davi, e acaba o capítulo 10, que é bem curtinho, né? Então, esses dois versículos, o 13 e o 14,
que fala por que que o Saul morreu, é na verdade uma análise teológica do porquê que Saul morreu, né? A análise teológica é essa, a questão da desobediência, não buscou a Deus e e desobedeceu a Deus nesse sentido de procurou um outro Deus além do Deus de Israel. E aí fica a minha deixa para a gente trabalhar sobre uma questão super importante nas nossas vidas, que é o pecado, né? Então eu queria hoje falar sobre o pecado, que a gente pudesse entender um pouquinho mais do pecado. O pecado é uma coisa que todo mundo sabe, né? Você sabe que se você soltar uns palavrão é pecado. Você sabe que você mentir é pecado. Você sabe que se você tem pensamento impuro é pecado. Agora, se alguém pergunta para você o que é pecado, né? Aí a nossa simples resposta, que talvez não satisfaça todo mundo, seria assim: ah, pecado é fazer aquilo que Deus não gosta, né? E aí, assim, eu fico pensando assim que a gente precisa entender um pouquinho melhor o conceito de pecado, por isso que eu vou gastar bastante tempo aqui falando um pouquinho sobre o pecado, para que a gente possa entender mais o pecado. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho do pecado, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, eu vou colocar aqui na tela, para quem consegue enxergar. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3. João 3 é aquele famoso versículo, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o João capítulo 3 é o capítulo que fala do encontro de Jesus com um mestre fariseu chamado Nicodemos. Para quem conseguiu prestar atenção na aula de ontem do professor Saião, entende que esse fariseu, ele não existia no Velho Testamento. O fariseu, ele aparece depois da destruição do templo, né? E, aliás, teve a construção do templo na época de Jesus. Você tem ali, nessa época de Jesus, vocês têm os fariseus. Algumas classes de judeus, de religiosos judeus, estavam sendo formados. Entre eles, os fariseus e os saduceus, né? E os fariseus eram aquelas pessoas que seguiam à risca os mandamentos e as leis, e os saduceus eram aqueles líderes religiosos que mexiam com a política, com o sinédrio, com essa parte política entre o clero, a igreja, e o governo, o imperador, o governo do Império Romano, né? Então, assim, Nicodemos, ele fazia parte de um grupo de mestres da lei. Ele fazia parte de um grupo seleto de pessoas que conheciam tanto a palavra de Deus, que tinha uma voz de autoridade sobre a palavra de Deus. Então, eles podiam ensinar. E ele, para ser chamado de fariseu, então, ele tinha um histórico religioso. Ele tinha um histórico, né? Assim, vamos dizer que ninguém se torna um professor de teologia só porque estudou 2 capítulos da Bíblia. Não. Existia um background na vida do Nicodemos para ele ser chamado de fariseu. Então, o fato dele ser um fariseu já indica que ele era uma pessoa extremamente religiosa. Esse fariseu, Nicodemos, ele vai até Jesus, né? Ele chega até Jesus e começa uma conversa. E aí a pergunta Jesus já entende o que o Nicodemos quer, né? O Nicodemos veio até o mestre, versículo 2, e diz assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3 diz: Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E aí, então, essa conversa de Nicodemos com Jesus, eu queria que a gente pudesse olhar para essa história e olhar para essa conversa de Jesus com Nicodemos e tentar
pensar um pouquinho sobre o pecado, tentar entender um pouquinho que o pecado ele não se limita simplesmente em você fazer uma coisa errada, né? Porque é muito limitado você dizer que o pecado é só não fazer coisas erradas. E aí o pecado também, a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o pecado em nós. Eu acho que o maior problema da humanidade em relação a Deus, da humanidade em relação à salvação em Cristo Jesus, a maior dificuldade é de nós reconhecermos o pecado nas nossas vidas. Muitas vezes, com quem você conversa, por exemplo, você quer convidar uma pessoa para ir para a igreja, você quer falar do evangelho para uma pessoa, e a gente cai essa pergunta, ela é normal acontecer numa conversa dessa. A pergunta é, para que eu preciso ir para a igreja? Ou uma outra pergunta seria assim, para que eu preciso de Deus? Né? Aí você fala assim, é por causa do pecado. Aí a pessoa naturalmente fala assim, mas como assim? Que pecado que eu fiz? Né? Eu não matei, eu não roubei, né? Eu faço as minhas mentirinhas, tal, sim, tenho meus pensamentos impuros, minhas maledicências, eu corroboro com gente que fala mal dos outros, mas assim, pô, mas é um negocinho tão pequenininho, tipo, isso não vai afetar em nada, você entende? E aí eu penso que é por isso que a gente precisa estudar o pecado, né? Porque mesmo nós, cristãos, já convertidos, já entregamos nossa vida para Deus, mesmo nós, a gente olha para a gente fala assim, nossa, como eu sou bonzinho, como eu sou merecedor do céu, nossa, eu estudo a Bíblia todo dia, eu tenho uma vida de oração, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo. E aí a gente acha que essa religiosidade, ela pode salvar as nossas vidas. E essa história de Nicodemos, ela traz exatamente esse ponto de vista. Uma pessoa religiosa, a religiosidade, ela não pode te salvar. Por quê? Porque quando eu olho para essa história, quando a gente olha para essa história de Nicodemos, a gente precisa tentar entender uma coisa. A gente tenta fazer de tudo para merecer essa salvação, mas nada do que a gente faça nesse mundo vai nos fazer merecedores dessa salvação, porque essa salvação só pode vir do Senhor Jesus. E o fundo de toda essa conversa é que a gente não consegue enxergar que o pecado é a gente tentar encontrar um meio de ser salvo pela nossa própria força, né? E aí, assim, mesmo que você tenha encontrado com o Senhor Jesus na sua vida, no seu passado, você entregou a sua vida para Jesus um dia, a gente vive como se a gente não precisasse de Deus. E é por isso que a gente não ora. É por isso que a gente não tem uma vida de oração constante. Porque a gente não acha que a gente precisa de Deus, né? Então, assim, e isso é pecado. Isso é pecado, né? Então, assim, a gravidade do seu pecado, ela é proporcional à gravidade do seu castigo. Para nós, parece que o pecado não é muito grande, o pecado não é muito relevante, mas por isso que eu falo, a gente precisa estudar sobre o pecado, né? Então, uma definição eu vou dar várias definições de pecado. Se você estiver anotando, vai anotando aí, né? Uma definição primeira: pecado é tentar salvar a sua vida pelo seu próprio esforço. Então, pecado é tentar salvar a sua vida pelo seu próprio esforço. Então, sempre que a gente acha que pela nossa própria força, pela nossa dedicação, pela quantidade de dinheiro que eu dou para a igreja, pela quantidade de tempo que eu dou no ministério de solidariedade, que eu penso em Deus, que eu procuro não mentir. Quando você acha que isso pode te trazer a salvação, aí isso se torna um pecado, por quê? Porque você está tirando Deus da jogada. O maior pecado que eu vejo assim dentro dessa história
é a gente achar que a nossa religião pode trazer a salvação para a gente. Que a igreja pode trazer a salvação para a gente. Que eu ser bonzinho pode trazer a salvação para a gente. Mas não, tem alguma coisa aí que atrapalha as nossas vidas. Então, o que é o pecado, né? Então, a questão é, o que é o pecado? E aí, eu digo que um dos teólogos que eu gosto muito sobre a teologia dele, chamado Wayne Grudem, ele diz o seguinte: o pecado é tudo aquilo que destrói a imagem de Deus em nós. Olha só, mais um conceito de pecado, né? Então, o pecado é tudo aquilo que estraga a imagem de Deus em nós. Então, a gente sempre, quando fala de pecado, é por isso que a gente sempre volta para Adão e Eva lá em Gênesis. Por quê? Porque em Gênesis começa, quando Deus começa a sua criação, ele faz o céu, a terra, o mar, a água, os animais, as montanhas, sei lá, as florestas. Ele vai criando todas as coisas. Quando ele vai criar a humanidade, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem tem um propósito aqui na terra de ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, então, quando Deus cria Adão e Eva, então esse período que Adão e Eva viveram aqui na terra, foram criados e colocados aqui na terra, eles eram a imagem e a semelhança de Deus. E aí o pecado, quando ele entrou nessa história, né? E a gente já vai ver um pouquinho dessas características, né? Como isso afeta a vida do ser humano. Quando o pecado entra no ser humano, então começa-se um processo de destruição, deteriorização da imagem de Deus na vida do ser humano. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que logo no capítulo 2, no capítulo 2, 17, Deus fala assim: olha, vocês podem comer tudo que tem aqui no jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí no capítulo 3, isso no capítulo 2, 17 a 16. No Gênesis capítulo 3, versículo 6, aí a gente vê que a mulher comeu do fruto, deu para o seu marido e o seu marido também comeu. Ou seja, logo no início da criação, a gente já vê a colocação aqui do pecado na humanidade e a condenação da humanidade por conta do pecado. Então, vou definir uma coisa sobre a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a história da espécie humana por conta do estrago do pecado e todo o processo que Deus tem para salvar a humanidade e voltar o seu relacionamento com Ele, né? Então, assim, a Bíblia é essa história da espécie humana. Então, assim, eu gosto de dizer que a Bíblia é uma carta de amor de um pai para com seus filhos, para que eles encontrem o caminho de volta para a casa do pai. Entendeu? Então, assim, a Bíblia é uma carta de amor de um pai escrevendo para os seus filhos que se perderam, e essa carta vai orientar os seus filhos a voltarem para a casa do pai e voltarem para uma comunhão perfeita e eterna com o pai, né? Então, assim, é interessante, né? Então, para a gente falar de pecado, a gente acaba tendo que falar sobre Bíblia, acaba tendo que falar sobre os atributos e a pessoa de Deus, e acaba tendo que olhar para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, pessoal, isso aqui é muito, muito legal. Resuma a Bíblia em 5 palavras. Olha que interessante, né? Resuma a Bíblia em 5 palavras. Quando você resume a Bíblia em 5 palavras, é o que a teologia chama de metanarrativa bíblica. A metanarrativa bíblica seria as 5 palavras que definem a Bíblia, né? Então anota aí. Primeira palavra, criação. Segunda palavra, queda. Terceira palavra,
redenção. Quarta palavra, restauração. E a quinta palavra, consumação. Repetindo, criação, queda, redenção, restauração, consumação. Criação, queda, redenção, restauração, consumação. Então a Bíblia, se você resumir a Bíblia em 5 palavras, você pode colocar essas 5 palavras. Então a Bíblia é o quê? É a criação de Deus. Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas, Deus criou tudo, criou o homem. O homem pecou, então houve a queda do homem, a queda do relacionamento da humanidade com Deus, a queda da principal criação de Deus, a criação a criação mais importante de Deus, que era a humanidade. Ela caiu por conta do pecado. Depois, a redenção. O que é a redenção? É o sacrifício, a vida, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição. Isso foi um marco da redenção, o sacrifício de Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto, que imolou seu sangue, que o sangue foi passado nos umbrais da nossa porta, a nossa salvação, a redenção que nós temos em Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo faz o seu sacrifício, começa um processo de restauração, a restauração da humanidade caída, para que ela se torne mais uma vez a imagem e semelhança de Deus. E por fim, a consumação, que é o quê? O fechamento de tudo isso, é a glória, é o apocalipse, é o final dos tempos, é a gente entender a volta de Jesus Cristo, é o casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus, e esse casamento eterno que a gente tem com Deus, né? Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia, o resumo, a metanarrativa bíblica é essa: criação, queda, redenção, restauração, consumação. E aí você entende que o pecado nessa história, ela trouxe todo o processo, né, de restauração. Desde o início da Bíblia, da palavra de Deus, já é falado sobre esse processo da redenção e da salvação da palavra de Deus. Então, o pecado é qualquer falha, assim, agora eu vou falar uma definição muito importante, teologicamente muito importante. Teologicamente, a definição de pecado é o quê? O pecado é a falha em obedecer à lei moral de Deus em atitude e natureza. Mais uma vez, o pecado é a falha em obedecer à lei moral de Deus em atitude e natureza. Então, eu quero que a gente possa entender o que é essa lei moral. Todo mundo tem uma lei moral, não é verdade? Você tem uma lei moral de certo e errado. Para você, comer na mesa com boné de chapéu é errado, porque a sua lei moral determina que isso é errado. Para algumas casas, por exemplo, em algumas casas ninguém entra de sapato dentro de casa, né? Você, antes de chegar em casa, você deixa o seu sapato lá fora e entra. E antigamente, quer dizer, para os orientais isso é uma lei moral, porque é uma coisa que todas as casas fazem e a gente considera essa questão de certo e errado, é a lei moral. Hoje em dia, no coronavírus, ninguém mais entra dentro de casa com sapato, né? Todo mundo deixa lá fora, limpa tudo, troca de roupa, e que deveria ser o normal, né? A gente deveria cuidar melhor da parte higiênica dessa maneira para não trazer nada de ruim de fora. Agora, com o coronavírus, a gente está tendo que prestar mais atenção nisso. Mas assim, então, o que é a lei moral? A lei moral, cada um tem a sua lei moral, né? Dentro da sua lei moral, por exemplo, aqui na minha casa, né? Dentro da lei moral da casa do pastor Joel, falar palavrão é pecado, né? Ninguém fala palavrão aqui, nem as crianças, nem a minha esposa, nem eu, e a gente criou essa lei moral. Mas assim, todo mundo tem uma lei moral, depende muito de como você foi criado e você vai ter essa lei moral. Mas a lei moral de Deus, é importante a gente entender essa questão da filosofia da lei moral de Deus. Para isso, vamos olhar para os mandamentos? Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Eu sei que é meio longo, mas vale a pena.
a gente entender a lei moral de Deus. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. E Deus falou essas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu ou da terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e farás todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia, o sábado dedicado ao Senhor Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, ou teus servos e servas, teus animais, nem os estrangeiros que morarem na sua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servos, nem o seu boi ou jumento, nem alguma coisa que lhe pertença. Né? Então, até aqui, a gente está vendo o quê? Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles fazem parte do início, da base fundamental da lei moral de Deus. Então, a lei moral de Deus é essa palavra que vai trazer instrução para a gente do certo e errado. Você já parou para pensar se a humanidade não tivesse uma constituição, se a humanidade não tivesse um Deus que colocasse para a gente uma determinação de certo e errado? O que seria da humanidade se não houvesse essa lei moral que determina o certo e errado? Sabe o que ia acontecer? A gente ia virar que nem cachorro na rua. A gente ia fazer cocô em qualquer lugar, xixi na parede, ia comer o canto do sofá. A gente ia, sabe, cachorro que fica cruzando no meio da calçada, né? Sem pudor nenhum. Por quê? O que é o pudor? É você entender que aquilo é errado, que aquilo é abominação, que aquilo não se faz. Então, a lei moral de Deus, ela baseado nesses 10 mandamentos, ela é uma lei que ela está contida, na verdade, ela não é só os 10 mandamentos. A lei moral de Deus é toda a palavra de Deus. A lei moral de Deus é o próprio Deus. Então, para você entender a lei moral de Deus e para você entender que o pecado é a quebra, a falha na obediência na lei moral de Deus, você precisa entender que tudo aquilo que é a palavra de Deus é a lei moral de Deus e tudo aquilo que Deus é a lei moral de Deus. Ou seja, se eu entendo que Deus é amor, quando eu não amo, eu estou quebrando a lei moral de Deus. Quando eu entendo que Deus é fiel, quando eu não sou fiel, eu quebrei a lei moral de Deus. Então, assim, é importante a gente entender que essa lei, quando a gente peca, o pecado é a quebra da lei moral de Deus em duas perspectivas, nas nossas atitudes e na nossa natureza, né? Nas nossas atitudes e na nossa natureza. Quando a gente fala em atitude, é fácil falar em atitude, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. São coisas que eu faço, são coisas que são visíveis, que são palpáveis, né? Pode ser até um pensamento, né? Mas eu penso assim que é aquilo que eu faço. Mas também o pecado, ele está embutido na natureza, é uma coisa que vem de dentro, é a cobiça, né? Quando fala assim, não cobiçarás, né? A palavra de Deus fala assim, não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os servos e as servas do teu próximo,
Não cobiçarás o seu boi, o seu jumento do seu próximo. Não cobiçarás o carro do próximo, a roupa do próximo. Sei lá, a gente pensa assim, essa cobiça, ela não vem de uma atitude, mas ela vem de uma natureza, né? A natureza é uma coisa interna, é uma coisa que está dentro, está arraigado dentro de nós. E assim, a gente não enxerga, muitas vezes, o pecado em nós, porque na nossa carnalidade, a gente só quer ver aquilo que dá prazer para a gente. A gente não quer ver aquilo que não dá prazer para a gente. Né? Uma vez, eu acho que eu já contei essa história, mas uma vez eu fui pregar numa cidade que tem muitos japoneses, e era uma atividade de japoneses, então eu ia pregar com tradução. E eu fui pregar com a tradução, e o tradutor também era japonês, né? E ele que me convidou para ir lá, né, para pregar. Eu escrevi a minha pregação em português, digitei tudo e mandei para ele. Então eu falei para ele, ó, dá uma lida na pregação, dá uma pré-traduzida, para que quando a gente pregar junto, eu prego em português e você traduz, aí fica mais fácil para você. Aí chegando lá na cidade, eu falei assim, e aí, tudo bem? A pregação tá boa? Ele falou assim, não, a pregação tá muito boa, mas tem uma coisa que podia mexer. Eu falei, como mexer, né? Tipo, o camarada me convida para pregar e quer mexer na pregação que eu vou pregar, né? Aí ele falou assim, então, pastor, é o seguinte, sabe? O povo japonês aqui, a gente não gosta de ouvir coisa muito assim que enfrenta, sabe? Então, assim, sabe esse parágrafo seu da sua pregação que fala sobre o pecado? Tira ele, tira o pecado da sua pregação. Fala só sobre salvação, fala só sobre coisa boa, fala que Jesus é bom, que Jesus vai te dar prosperidade, que Jesus vai te cuidar, né? Não fala do pecado. E aí, assim, meu semblante ficou assim, muito triste. Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, puxa, meu irmão, para eu falar para as pessoas o que é a graça, eu preciso falar para as pessoas o que é o pecado. Para eu falar para as pessoas que elas precisam ser salvas, eu preciso falar para elas, elas vão ser salvas do quê? O que mata para elas ser salvas? E eu falei para ele, eu não posso tirar o pecado da minha pregação, porque se as pessoas não entenderem o pecado, elas nunca vão entender o porquê que elas precisam de Deus. E aí o camarada ficou triste, né? E eu falei para ele assim, olha, se você não quiser traduzir, não tem problema. Aliás, se você não quiser que eu pregue, eu não prego. Não tem problema. Mas o que eu não posso fazer é uma pregação sem falar sobre pecado, né? Então, assim, eu lembro que ele até procurou um outro rapaz para fazer a minha tradução naquele dia, né? Mas no final das contas ele falou assim, não, deixa que eu prego, eu vou traduzir. Aí o cara, ele decidiu traduzir a pregação. E eu fiz a pregação, falei sobre pecado. Aí no final eu falei assim, para as pessoas que estavam assistindo a pregação, vocês entendem agora o pecado? Vocês entendem agora o porquê que você precisa da salvação? E aí, quando eu falei isso, o cara não traduziu em japonês. Eu olhei para ele assim, o que está acontecendo, né? Aí ele estava chorando, porque ele entendeu o pecado na vida dele. E a primeira pessoa que se converteu e que deu a vida dele entendendo o pecado e se arrependendo dos seus pecados foi o próprio tradutor, que estava traduzindo a mensagem da palavra de Deus. E aquele dia teve um quebrantamento nas pessoas, né? Mas eu imagino, sabe, que para o povo, para qualquer um, mas assim, eu entendo a cultura japonesa e a cultura japonesa é muito baseada no perfeccionismo. A cultura japonesa ela é baseada numa busca por uma dignidade, uma disciplina, né? Ainda mais que a gente, assim, se a gente estivesse no Japão, a gente ia perceber que o japonês brasileiro é totalmente indisciplinado. Mas comparando com os brasileiros aqui no Brasil, a gente, poxa, a gente até que é bom, né? A gente é bem disciplinado, né? Mas lá no Japão, acho que a gente é bem fraquinho ainda comparado com eles. Mas eu penso que povos como os povos orientais que pensam nessa disciplina, muitas vezes esses povos têm mais dificuldade de encontrar o pecado nas suas vidas. E é por isso que no Japão você tem menos de 1% de evangélicos, de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus num país inteiro.
Por quê? Porque o povo japonês, de uma certa maneira, nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito capazes, né? Eu nunca esqueço quando teve aquele tsunami e um repórter foi para um japonês que estava ali nos destroços pegando as coisas dele, né? O resto da casa dele. E o repórter falou assim: e agora, o que você vai fazer diante de toda essa destruição? E aí o japonês falou assim: eu já reconstruí minha casa depois da guerra e eu vou reconstruir minha casa depois do tsunami. Não preciso de ninguém, né? Ou seja, o próprio orgulho dele mostra, né, o quanto que ele tem essa capacidade baseado na sua diligência, na sua disciplina. E assim, por conta desse orgulho é que muitas vezes a gente tem dificuldade de entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus, né? Porque a gente acha que nós somos merecedores por alguma coisa que a gente fez ou por coisas que a gente não fez, a gente acha que a gente é merecedor da salvação. Então, quando a gente fala sobre o pecado, a gente fala sobre esses dois aspectos. Não só nas ações, porque talvez nas ações você seja bom, você seja uma pessoa que faz muitas coisas boas nas suas ações e que você acha que as coisas boas podem recompensar aquilo que você fez de ruim. E aí, na matemática racional da minha vida, somando o que eu fiz de bom com o que eu fiz de ruim, eu mereço a salvação. Você entende? Mas eu queria dizer para vocês que o pecado ele está embutido na nossa natureza, né? O pecado é algo que, quando a gente olha para a lei moral de Deus, olha para Deus entendendo que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é fidelidade, a gente a gente consegue, olhando para isso, enxergar, puxa, eu tenho quebrado a lei moral de Deus. Eu queria que você fizesse esse exercício. Será que você tem quebrado a lei moral de Deus? Né? E você pode muito bem chegar e falar assim, não, pastor, eu estou bem, né? Eu estou bem. Ainda mais de quarentena, que nem tem como pecar muito, então eu fico aqui na minha, né? Como se o pecado fosse uma ação. Não, o pecado está embutido no seu pensamento, está embutido dentro da sua natureza, né? E tudo aquilo que eu faço que não está diante de Deus, não concorda com Deus, é pecado, né? Até não amar a Ele, eu penso até que uma definição de pecado é tudo aquilo que eu faço sem amar a Deus com todo o meu coração, minha força, minha alma, é pecado. Por quê? Porque tem vezes que eu faço coisa na carne, tem vezes que eu faço as coisas sem Deus, tem vezes que eu deixo, sei lá, eu preparo um almoço sem amar Deus em primeiro lugar, sei lá, o egoísmo está na frente de Deus em algumas atitudes e de uma certa maneira isso é pecado. Mas se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, e aí eu trago assim, tudo que eu estou passando para vocês é informação. Mas quando a informação se conecta com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus falando no nosso coração, tudo isso faz sentido. E a gente entende que nós precisamos da salvação de Deus. Nós precisamos de entender que os nossos caminhos são imperfeitos, que nós cometemos erros, mas que Deus, ele é justo e a sua justiça pode nos salvar, né? Então vamos pensar um pouquinho de onde vem o pecado, né? De onde vem o pecado? Deus decidiu, quando a gente olha para a criação, a gente entende que Deus decidiu e ele permitiu que a criatura moral, então assim, Deus tem uma lei moral e ele criou pessoas que têm moral, ou seja, você cria a sua própria moral, você forma a sua moralidade, quer dizer, né? Então assim, Deus decidiu permitir que a criatura moral voluntariamente escolhesse por pecar ou não pecar. Então, assim, quando Deus criou o homem e a mulher e jogou no mundo e falou assim, olha, isso aqui é tudo para vocês, faz tudo o que vocês quiserem, só não faça isso. Quando Deus coloca essa questão, Deus está dando escolha, é o poder de escolha para a humanidade, né? E ninguém aqui, assim, Deus não obrigou Adão e Eva a pecar, o diabo não obrigou Adão e Eva a pecar, mas foi a própria decisão do Adão e Eva em optar
pelo pecado. Não foi Deus que mandou o Adão pecar. E não foi o diabo também que mandou o Adão pecar. Foi o Adão que decidiu por ele mesmo a pecar, o Adão e Eva. Então eu entendo que o amor de Deus, ele se baseia também nessa questão do livre-arbítrio. Ele deixou você escolher. Não é amor quando você tem o controle total de tudo, né? Deus não criou robôs. Deus criou pessoas que têm o poder de escolha. E você tem o poder de escolha. Você não é obrigado a fazer um estudo bíblico. Você não é obrigado a ir na igreja. Você não é obrigado a dar dízimo, a fazer a sua oferta. Você não é obrigado. Você faz porque você quer. A gente só está instruindo e fala assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, né? E aí você cria a sua lei moral baseado em qual lei moral, né? Na minha própria. Tá bom. Então você cria a sua lei moral baseada em você mesmo. Ou baseado na sua tradição. O meu avô fazia assim, meu tataravô fazia assim, meus pais faziam assim, então eu também vou fazer assim, né? Então, da onde que você está forjando e construindo a constituição moral da sua vida? Então, a gente está falando assim, a gente da igreja, a gente está falando o quê? A minha constituição está sendo baseada aqui, na palavra de Deus. E a palavra de Deus está construindo a minha lei moral, né? Então, assim, Deus permitiu que o homem tomasse essa decisão. Ele deu a capacidade para o homem tomar essa decisão. E Deus não ficou amarrou o homem numa corda e falou assim, você vai fazer tudo o que eu quero. Mas Deus, ele deu essa oportunidade para o homem, mas o homem escolheu o pecado, né? Como eu falei para vocês em Gênesis 2 e Gênesis 3, o pecado entrou na humanidade. E essa entrada do pecado na humanidade afetou a natureza da humanidade. Então, toda a natureza de Adão tornou-se pecaminosa, né? E aí, por consequência, toda a humanidade, porque o Adão sendo o primeiro humano, ele estava representando toda a humanidade. Então, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade nasce com pecado. E esse pecado vem dessa desobediência do Adão. Aí você fala assim, então quando eu chegar no céu, vou bater no Adão, porque é por causa do Adão que a gente está sofrendo tudo isso. Então, quando eu chegar no céu, vou bater no Adão. E eu vou dizer para você que se você bater no Adão lá no céu, você vai para o inferno. Porque lá no céu não pode bater em ninguém, não pode se vingar, não tem tristeza, não tem choro, não tem doença, não tem raiva. Então, se você chegar raivoso no céu, você já vai abrir um buraco na nuvem e você vai direto para o inferno, né? Então, assim, eu entendo o seguinte, eu não quero colocar a culpa no Adão, mas talvez eu possa entender assim. Se Adão era a representação da humanidade, toda a humanidade escolheu pelo pecado. Toda a humanidade escolheu pelo pecado. É por isso que nós temos pecado. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vai dizer o quê? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Vamos para Jeremias capítulo 17, 9. A gente já estudou esse versículo. Jeremias, desculpa. Jeremias capítulo 17, versículo 9. É aquele do coração, né? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável, né? Lembra que eu falei o que é o coração? O coração é a fonte da vida, né? Então, se a sua fonte da vida, se o seu coração ainda está jorrando como fonte, está jorrando água salgada, vai continuar jogando água salgada. O seu coração precisa ser transformado, o seu coração precisa se converter. Por quê? Porque diz aqui, o coração é mais enganoso de qualquer coisa e a sua doença é incurável. Ou seja, qual que é a doença incurável do coração? É o pecado, é aquilo que infectou a fonte. Vamos para Salmos 51. Salmos, capítulo 51, versículo... Esqueci de anotar o versículo. Calma aí, deixa eu ver onde que está.
Não é 4? 6, né? Versículo 4 diz assim: sei que desejas a verdade no seu íntimo. Ah, não, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Então, o pecado, ele está embutido em nós, mesmo antes de nascer. A gente vai ver também Salmo 58. Salmo 58, versículo 3, diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre e desviam-se dos mentirosos desde que nascem. Então, mesmo no ventre das nossas mães, nós já tínhamos pecado, né? E talvez valha a pena falar aqui que a gente tem na nossa igreja aqui 2 grávidas, né? E a Brenda e a Aninha. E a gente precisa estar orando por elas, tá, pessoal? E eu penso assim, que mesmo os nossos filhos, dentro da nossa barriga, dentro das mulheres, né? Do homem, eu só tenho barriga, mas não tenho bebê nenhum. Mas assim, dentro do ventre da mãe, já se pode começar a orar pelas crianças, entendeu? Então, ali na gravidez, a gente já tem que estar orando pelas nossas crianças, conversando com elas, falando de Jesus para elas. Eu não sei até que ponto que elas estão entendendo, mas vai alimentando com coisa que salva, né? Não alimenta com coisa que não salva, alimenta com coisa que salva, né? Então, desde o ventre, então o que acontece? Nós nascemos já com essa natureza pecaminosa. Nós nascemos já em pecado. Em pecado nós fomos concebidos, em pecado nós já estamos. Mas calma aí, pastor. Então quer dizer que eu sou um cara ruim? Você quer dizer que eu sou uma pessoa ruim e que eu sou uma abominação nesse planeta? Não, não. Você não é uma abominação nesse planeta. Quando você foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Então, por mais que você tenha a natureza pecaminosa dentro de você, você ainda é o reflexo da imagem de Deus aqui na Terra. Então, e é por isso explica muita coisa. Isso explica por que você vê gente que não conhece a Jesus e que tem bondade no coração. Você vê pessoas que não têm Jesus e que faz caridade. Você vê pessoas que não têm Jesus e que pensam em coisas boas. Você vê pessoas que não têm Jesus e têm uma vida, vamos dizer, digna. E às vezes, eu acho que tem gente que não conhece a Jesus e que vive uma vida mais correta do que muita gente que conhece a Jesus. É por isso que, mesmo fora da igreja, você enxerga que existem pessoas boas. Eu não estou falando aqui que todo mundo que nasce um ser do mal e é o cara do Star Wars lá, o Darth Vader, e aí você nasce mal, você é uma pessoa do mal, ladrão, corrupto, bandido, matador. Não, não, assassino, não. Não, não. Você, quando a gente nasce, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Algo dentro dessa pessoa, dessa criação de Deus, algo lá dentro tem uma natureza pecaminosa. E aí eu vou fazer uma comparaçãozinha um pouco esquisita, mas uma comparaçãozinha para ilustrar isso. É como se a gente nascesse já com células cancerígenas dentro de nós. E ela está inoculada lá, mas quando a gente nasce, ela começa a desenvolver aos poucos. E essa célula cancerígena, como a gente sabe, o câncer é uma doença quase que incurável, se você detectar ela muito tarde, ela passa a ser impossível de ser curada, né? Então, assim, quanto antes você descobrir que você tem essa célula cancerígena, que é o pecado, e você começar no tratamento da quimioterapia, das químicas, então as químicas para nós seria o quê? Seria a nossa salvação. Por quê? Porque a química vai eliminar essas células cancerígenas e a gente não vai mais morrer. Por quê? Porque se você deixar essa célula cancerígena no seu organismo, ela vai se desenvolver ao ponto de causar falência no seu organismo e você vai acabar perecendo e morrendo. Então, o que acontece? Eu não estou falando que todo mundo é mal, mas eu estou falando que quando a gente enxerga a bondade nas pessoas,
o amor nas pessoas e essas pessoas não conhecem a Jesus, eu entendo o seguinte, que tudo isso, toda essa característica boa da humanidade é o quê? É um reflexo da imagem de Deus, de como nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Então, se uma pessoa que não tem Jesus Cristo, a pessoa não conhece o Senhor Jesus Cristo, ela faz uma coisa boa, o que ela está fazendo? Ela está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela foi criada para essas coisas. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Nós não fomos criados para ser Deus. Ninguém aqui foi criado para ser Deus. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, sempre que eu vejo as coisas boas que as pessoas fazem, mesmo elas não tendo Deus no coração, mesmo não tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eu entendo que tudo que elas fazem de bom é um reflexo da criação da humanidade. Mas, se você continuar só sendo um reflexo da imagem de Deus, você vai perecer no futuro, né? Então, o que acontece? Porque esse pecado, ele está inserido e ele afeta, o pecado afeta todas as áreas da nossa vida. O pecado afeta o nosso intelecto, o pecado afeta nossas emoções, o pecado afeta os nossos desejos, o pecado afeta o nosso coração, o pecado afeta os nossos objetivos e as nossas motivações. Então, tudo em mim tem o pecado ele afeta, né? Então, na minha racionalidade, na forma que eu penso, a minha emoção, eu tenho emoções boas, né? Eu tenho emoções boas, mas eu também tenho muita emoção ruim. Pega uma coisa, eu imagino sempre o rosto da minha irmã quando eu era pequeno e pegava as coisas dela sem pedir, né? Aquilo ali era a emoção pecaminosa, porque o jeito que ela me olhava e o que ela falava para mim era um negócio assim, que eu falava, meu Deus, né? Então, assim, quando a gente entende que todas as áreas da nossa vida, elas são afetadas pelo pecado, nós entendemos o quê? Que a humanidade sem Deus, ela está em decadência. A humanidade sem Deus está em decadência por causa do pecado. Então, nós herdamos de Adão esse pecado, nós herdamos a natureza do pecado, mas também nós herdamos a culpa pelo pecado. Então, assim, pensando em Deus, pensando em Adão como a humanidade. Então, nós herdamos da humanidade o pecado. Se você trocar a palavra Adão pela palavra humanidade, você vai entender o que eu estou falando, né? A gente gosta de apontar o dedo para alguém, né? O próprio Adão, quando Deus foi falar com ele depois do pecado, ele apontou o dedo para as pessoas, né? Foi a mulher que você me deu que fez eu pecar. Aí Deus vai para a mulher fala, não, foi a serpente que fez eu pecar, né? Então, assim, o que acontece? A gente sempre quer achar um culpado. E para a gente é mais fácil achar um culpado pelo mal que a gente sofre. É difícil você olhar para você mesmo e falar assim, não, eu estou errado. Mas eu queria que a gente entendesse que esse pecado, ele foi herdado na nossa natureza, mas também a gente herdou a culpa pelo pecado. A culpa pelo pecado também nós herdamos desse homem Adão. Para isso eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, ele fala sobre Adão, né? E ali, vamos direto para o Romanos, capítulo 5, 19, ele vai dizer o quê? Logo, assim por meio da desobediência, de novo, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, quem? O Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então assim, a palavra de Deus, ela fala que existem dois Adão, né? O primeiro Adão foi aquele que trouxe a morte para nós. E o segundo Adão foi aquele homem que trouxe salvação para nós. Então, assim, o primeiro Adão, ele trouxe pecado e condenação. O segundo Adão trouxe a salvação
e a redenção, né? Então, assim, a gente está falando, Romanos capítulo 5 está falando especificamente sobre Adão e Jesus Cristo, né? Versículo 14 diz assim: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, e mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que há de vir, ou seja, a forma de Adão era praticamente a mesma forma de Jesus Cristo, o primeiro homem e o primeiro filho, né? Então, assim, a gente entende que Romanos 5, ele tenta explicar para a gente que por causa de Adão todo mundo pecou e por causa de Jesus Cristo todo mundo pode ser justificado. Então, em outras maneiras, assim como eu falei para vocês que o coração é a fonte de vida, do coração sai água doce ou água salgada, do coração sai bênção ou maldição. Então, uma ilustração que eu poderia trazer para vocês é o seguinte: nós somos uma pessoa, o nosso corpo está doente, o nosso corpo está nos levando à morte. E a morte desse corpo, ele está vindo de um problema no coração, um problema cardíaco. Então, qual seria a solução? Um transplante de coração. A gente faz um transplante de coração, a gente tira o coração, a fonte que joga água salgada e solta a maldição, e coloca um coração de água doce, um coração que traz vida, um coração baseado de Deus. Então, se o nosso coração for transformado, se nós fizermos um transplante de coração, o coração ele pode estar salvo, mas o nosso corpo ainda sofre os efeitos da morte em nós. Então, a partir desse coração, quando a gente transforma o nosso coração, o nosso corpo começa um processo de transformação. Ou seja, a salvação não é simplesmente porque eu reconheci o pecado e entreguei minha vida para Jesus e agora eu tenho um coração novo. Não, eu preciso, vai levar um tempo para mim, para eu continuar lutando contra o pecado para que eu não morra. Ou seja, então assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Por que você, mesmo depois que você entregou sua vida para Jesus, você continua pecando? Por que depois que você foi batizado nas águas, você continua pecando? Seria muito bom que no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu parasse de pecar. Ou no dia que eu fosse batizado nas águas e que eu mergulhasse, e depois que eu saísse da água, eu falei, beleza, mundo novo, vida nova, e daqui por diante eu não peco mais. Mas não, por que você continua pecando? Por quê? Porque você é um ser em transformação. Só que Deus alterou a fonte da sua vida, que é o teu coração. É por isso que a gente canta que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque quando o nosso coração é transformado, então a partir de um coração transformado, o nosso corpo tem a oportunidade de ser totalmente transformada, mas isso leva tempo. Então, por isso que eu digo para vocês que em um dos aspectos da salvação, a gente entende que a salvação é um processo. Você iniciou o processo naquele dia que você entregou sua vida para Jesus. E aí começa aqui uma restauração. Sabe, é tipo, a gente acha que um remédio resolve o problema da nossa saúde, né? Então, por exemplo, eu estou doente. Ah, então se eu tomar cloroquina, acabou a doença no meu corpo. Não. A cloroquina entra no seu corpo e ela começa a fazer efeitos de uma forma progressiva para que você seja totalmente curado. É o que acontece no câncer. Uma pessoa detecta o câncer logo no começo. Começa-se um tratamento, uma imunoterapia, uma quimioterapia. Ela não é só uma vez, não é só duas vezes, são várias vezes. E mesmo depois que você detecta ou diagnostica que acabou as células cancerígenas, você continua em processo de observação durante anos para ver se aquelas células cancerígenas não vão voltar para a atividade no seu corpo. Então, de certa maneira, o que acontece? Nós entendemos o pecado, nós reconhecemos o pecado, nos arrependemos dele, pedimos perdão ao Senhor. Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu peço perdão pelos meus pecados, troca meu coração. Agora, o meu coração não vai buscar
só a carne, só as minhas coisas, o egoísmo e o orgulho. O meu coração vai te buscar e eu quero ser teu, Deus. E aí o nosso coração é transformado. Mas eu deixo de pecar por causa disso? Não. Eu ainda continuo pecando. E aí eu penso que as pessoas que vão na igreja, não é que elas vão na igreja porque elas são perfeitas e têm uma vida completamente transformada. Não, a gente vai para a igreja porque a gente sabe que nós somos pecadores e que nós estamos num processo de salvação e que na nossa denominação a gente chama isso de processo de santificação. E esse processo de santificação vai durar a minha vida inteira. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou estar lutando contra o pecado para que eu possa viver com Deus. Então, a última coisa para fechar essa questão do pecado em nossas vidas, eu entendo assim, que as palavras e as ações pecaminosas resultam numa quebra de relacionamento nas nossas vidas. O pecado, as ações, a natureza, ela afeta na nossa comunhão com Deus. Então, eu tenho as duas perspectivas de pecado, né? Atitude e natureza. Eu consegui, quando você entrega a sua vida para Jesus, você conseguiu alterar a sua natureza, a natureza pecaminosa. Por quê? Porque na natureza eu era um pecador, uma criatura afastada de Deus. Agora eu sou o quê? Eu sou filho de Deus. Mudou minha natureza. A minha natureza não é mais ser uma criação caída. A minha natureza agora é que eu sou filho e filha de Deus. Mas eu ainda não alterei aquela outra questão que seria as atitudes. Então, de certa maneira, eu estou falando o quê? O nosso coração foi transformado. A fonte da vida em nós foi transformada. Mas nós entramos agora num processo de santificação para que o pecado, para que nós possamos vencer o pecado. Então, uma pergunta de alguém, sempre alguém faz uma pergunta assim: você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Então, a minha resposta diante de uma pergunta dessa é: o seu coração, você já entregou a sua vida para Deus? Sim, pastor, eu entreguei minha vida para Deus. Então, seu coração foi transformado. Segunda pergunta: você está lutando contra o pecado, as atitudes pecaminosas da sua vida, para que você não peque mais? Sim, pastor, eu estou pecando, mas eu ainda peco. Eu ainda tenho raiva daquela pessoa que falou mal de mim, eu ainda tenho pensamentos impuros, eu ainda não resolvi meu problema com meu irmão, eu ainda não resolvi. Mas você está lutando, você está no processo, você tem o coração transformado, você está no processo, você está lutando contra o seu pecado, a pessoa, eu estou. E aí eu digo para essa pessoa, então se você morrer agora, você vai para o céu. Então, essa questão de certeza da salvação, na verdade, ela está ligada com se você está no processo de salvação ou não. Né? Então, assim, é importante a gente entender o quê? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você transforma a sua natureza. E é necessário que todas as pessoas entreguem o seu coração para Deus. E aí, a partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, você foi batizado nas águas, você não se tornou uma pessoa perfeita, porque você ainda tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. É como se você resolveu a fonte da vida, mas no seu corpo você ainda tem células cancerígenas no estômago, no olho, na língua, nas mãos, no rim. E aí, assim, a partir da transformação do seu coração, começa um processo de transformação em todas as áreas da sua vida. E você vai continuar lutando para viver uma vida santa diante dos olhos de Deus. Então, é uma luta diária, nós temos uma luta diária contra o pecado, porque ainda estamos nesse processo da salvação. Porém, nós já mudamos a nossa natureza. Somos filhos e filhas de Deus. Então, nós entramos no processo de salvação. Agora, vou fazer uma outra pergunta para acabar essa reflexão sobre o pecado. Eu sei que vocês e eu, como cristãos, como pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, a gente ainda peca.
E eu queria dizer para vocês que algumas coisas em relação a isso. Nós não devemos seguir o padrão de desobediência da lei moral de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter a ciência da moral de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender esse negócio de certo e errado. Nós temos que lutar durante nossa vida em viver em obediência ao Senhor. E a palavra de Deus fala em 1 João 1,9. Anota aí, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o nosso exercício diário, entendendo o pecado, da onde ele veio, o que ele afeta e como que ele é presente nas nossas vidas, nosso exercício diário é lutar por uma vida mais santa. Porque se o padrão pecaminoso na sua vida, mesmo você sendo cristão, se o padrão pecaminoso na sua vida continuar do mesmo jeito que era antes de Jesus, isso te dá um indício de que você ainda não se converteu, que você ainda não converteu o teu coração. Ou seja, pessoas que não conseguem enxergar o pecado de uma forma real na sua vida e continuam pecando, talvez seja um indício de que você nunca se converteu, que você nunca entregou a sua vida para Jesus. Então, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, entendemos o que é o pecado, nós precisamos lutar diariamente contra esse pecado para que nós sejamos salvos. Amém? Bastante coisa sobre o pecado, né? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, né? Quer falar alguma coisa, quer confessar algum pecado? Brincadeira, não precisa confessar, não. Alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que... Desculpa que eu cheguei um pouco atrasada hoje. Ah, imagina. Mas você tem alguma questão, Marilene? Assim, eu não vi o comecinho, mas depois eu vejo quando você grava e eu escuto à noite também. Porque tem muita coisa que eu não consigo anotar. Tá bom. Mas, assim, você falou do transplante do coração, eu pensei, né? Mas eu acho que não é só o coração, não. É a cabeça, um monte de coisa. É verdade. E realmente é uma luta diária. Todo dia a gente peca por pensamento ou falta de alguma ação que a gente faz. É complicado, é muito difícil. A problemática do pecado é que ele é muito subjetivo, né? É difícil você... Uma coisa boa pode se tornar um pecado, né? Porque talvez você está fazendo isso com uma motivação boa, mas ele se torna um pecado. Às vezes o certo se torna pecado, porque você falou a coisa certa, mas você falou da maneira errada, na hora errada, você se torna errado, né? Então, assim, por isso que eu acho assim, sem o Espírito Santo, não tem como a gente entender pecado nas nossas vidas. Vou falar uma frase para vocês, ó, essa frase é bem importante. Todo pecado é justificável. Eu roubei, mas eu roubei porque eu estava precisando a minha família estava passando fome. Eu menti, mas assim, se eu não mentisse, eu não ia ganhar meu salário esse mês. Eu colei na prova, eu colei porque quem não cola não sai da escola. Então assim, racionalmente falando, todo pecado tem uma justificativa. A gente encontra a justificativa, né? Eu matei, mas eu matei porque aquela pessoa merecia, né? Então, assim, se o Espírito Santo não revela para nós o pecado, a gente vai achar que a gente é bonzinho demais e que a gente não precisa de Deus. Mais algum comentário, pergunta? A casa tá cheia hoje, a gente foi até 37 pessoas. Que bom. Mais alguém? Pastor, no livro de Ezequiel 11, versículo 19, ele fala que darei um coração
tirarei de você um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Aí é, é um transplante, né? Já Isso. no livro de Ezequiel diz. Nesse versículo aí, né? Não especificamente da carne, porque aí se você pensa, pô, mas carne também é pecado, não. É em relação à consistência, né? Então, assim, o coração petrificado, ele não permite que seja mudado, alterado. E o coração de carne, ele é algo maleável e algo flexível, né? Então, é verdade, é transplante do coração. Quando a gente canta aquela música, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E aí, por causa desse coração transformado, por causa desse transplante no coração, eu consigo amar as pessoas da maneira que Deus ama. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Alguém mais tem alguma questão? Não? Beleza. Só assim, para a gente que é da Igreja da Vila Mariana, peço que a gente esteja orando pela vida do Mateus. Né? O Mateus está internado. Existe talvez a possibilidade de ser dengue, mas assim, por conta das plaquetas. Né? Mas ele está internado lá. Já falei com ele hoje de manhã, fiz uma oração por ele, mas que você aí na sua casa também, a gente possa orar por ele e pela família que também teve contato com o vírus, né? Para que não tenha nenhum sintoma e que passe reto aí, tá bom? Então, beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, depois vocês me mandam ali no